Bom, essa é a terceira parte da aula sobre arquitetura de software, né? E nessa aula a gente vai falar especificamente sobre padrões arquiteturais. Na literatura vocês também vão encontrar como estilos arquiteturais ou estilos arquitetônicos, tá? Então, esses padrões do estilo arquitetural se refere à captura do conhecimento relevante relativo a uma solução genérica para um problema, né? Então, eu já comentei isso, mas vocês veem na arquitetura, né, tem lá os estilos arquitetônicos na construção civil, o estilo grego, o estilo romano, o estilo gótico, o estilo barroco. São estilos que têm determinados componentes que caracterizam uma determinada arquitetura. E na engenharia de software é a mesma coisa. Quando você for construir um software, a forma com que você coloca esses componentes e que eles se relacionam, né, esses componentes vão indicar que você provém de um padrão arquitetural. Esse padrão não vai ser uma solução final, mas ele vai ser já uma solução que você pode reutilizar e que tem alguns elementos específicos que são já provados que é uma boa alternativa para um determinado tipo de solução, né? Então, sempre quando a gente fala de padrão, você vai ter algo como a descrição, o contexto, o problema que ele resolve, né? Então, geralmente você vai ter a descrição, que vai descrever o problema, suas variantes, né? E a solução. A solução, por exemplo, aqui, uma solução arquitetônica bem definida para o problema, devidamente abstraída. A solução descreve estruturas arquitetônicas que resolvem o problema, incluindo como equilibrar muitas forças e tudo mais. Então, sempre um padrão, não importa seja padrão arquitetural, padrão de projeto, você vai ter padrão de atribuição de responsabilidade, que é o padrão GRASP, vai ter uma estrutura muito semelhante, que são esses tópicos aí. Bom, uma coisa importante a gente falar que o padrão é uma solução bem de alto nível. Ou seja, a gente está vendo quais são os elementos básicos para resolver um determinado problema, mas a gente não sabe como ele é implementado. Então, é uma solução ali bem de alto nível. Então, por exemplo, eu posso ter uma solução que a gente vai ver ali, um padrão arquitetural cliente-servidor. Eu sei que tem um cliente e um servidor, mas logicamente que para determinados tipos de soluções vão ser muito diferente a implementação. Daí, quando a gente baixar o nível de abstração, ou seja, a gente colocar muito mais detalhes e ver dentro de cada componente como ele é implementado, a gente vai ter essa descrição dos componentes e enxergar lá internamente. Mas o padrão é essa solução mais de alto nível, de só quais os componentes existem e como eles se relacionam. Tá? Então, essas são o que existe no padrão, os elementos, mecanismos de interações, né, que são os conectores, chamada de método, chamada de um método externo, precisa usar rede, não precisa, está no mesmo computador ou não, layout topológico e restrições semânticas. A gente vai ver que existem diferentes níveis de padrões arquitetônicos. Alguns são mais focados na solução física, onde os elementos fisicamente estão distribuídos, e outros são mais focados na visão lógica, né? Como que a gente organiza os nossos componentes ali no nível de programação. Então é muito comum a gente usar mais de um padrão na mesma solução, principalmente se esses padrões pertencem a diferentes visões. Tá? Então, quando a gente faz sistemas complexos, em geral, a gente utiliza diversos padrões ao mesmo tempo, né? E esses padrões, eles são o quê? A gente tem diversos problemas, que podem ser problemas diferentes e tamanhos diferentes, e os padrões vão te prover soluções, né? Você pode ter diversas soluções para o mesmo problema, né? Se você usar o padrão, você vai usar uma solução específica, né? A sua solução vai para um caminho específico, que vai te dizer como que você deve resolver aquele determinado problema. Então, basicamente, quando você vai usar um padrão, você tem que saber qual o meu problema. Aquele padrão, ele resolve aquela minha determinada solução?
O problema daí você vai ter que abstrair, porque a descrição do padrão, como ele é uma solução genérica, vai ser uma descrição genérica. Então você vai ter que entender esse problema se encaixa na descrição desse padrão, né? Se sim, essa solução satisfaz o meu problema, se sim, então você adota ele. Qualquer padrão, então, você tem que seguir essa lógica de raciocínio para ver se ele é adotável para a sua solução. Bom, por que a gente usa padrão, então? Reduz a complexidade, porque a gente tem uma solução reutilizável, promove o reuso, facilita a geração de alternativa e facilita a comunicação, uma vez que todo mundo, que o padrão é uma solução genérica, muita gente conhece ele, então você já parte de um ponto ali conhecido e facilita muito comunicar e utilizar. Então, se a gente fosse comparar, o padrão de projeto ele é rudimentar, e o padrão arquitetural, desculpa, é rudimentar, e de sistema. Já o padrão de projeto é detalhado e específico para um determinado local. E o padrão de projeto seria mais ou menos, o padrão arquitetural seria mais ou menos como onde os elementos estão. Então, por exemplo, num carro, ele poderia ter tração dianteira ou tração traseira. No nosso caso, então o padrão arquitetônico ele vai decidir, ele vai definir que o componente está aqui. Seria então uma transmissão frontal. E o padrão de projeto vai descrever como que, por exemplo, o motor, ou seja, aquele elemento específico do carro vai ser implementado. Poderia ser um V6, V8. Né? Então, o padrão arquitetural está relacionado com a distribuição dos elementos no sistema. Né? No nosso carro, o sistema seria, no nosso caso aqui, o sistema seria o carro. E o padrão de projeto vai mostrar como que um determinado componente é implementado. Então, esses são os níveis de abstração. Né? A gente pode ver claramente aqui o nível de abstração de cima para baixo, a gente vai detalhando os componentes. Bom, o primeiro padrão que a gente vai ver, que é o mais simples, né, é o padrão camada ou padrão layers. Né? Muita gente já viu esse padrão, ele é muito utilizado, por exemplo, em redes de computadores, quando a gente fala lá da topologia TCP/IP ou do padrão OSI. Né? Então, ele define a organização do software em serviços agrupados em camadas de abstração. Então, a gente basicamente sabe que se a gente usa esse padrão, a gente tem uma camada que provê serviço para outra. E aqui a característica desse padrão é que a camada deve se comunicar apenas com a mais próxima, acima ou abaixo. Então, se a gente pega, por exemplo, o padrão de TCP/IP, tem lá 4 camadas, de baixo para cima. O padrão OSI tem 7 camadas, de baixo para cima, né? Camada física, enlace, redes, transporte e assim por diante. E a camada por exemplo, a física fornece serviço para a camada de enlace. E só a camada de enlace acessa a camada física. A rede não pode acessar diretamente a camada física. Isso é o padrão em camadas. No desenvolvimento é muito comum a gente usar ele para a organização lógica do nosso sistema, que a gente divide nossos sistemas de acordo com os serviços que eles prestam dentro do sistema. Então, por exemplo, poderia ter mais uma camada aqui, né? Por exemplo, poderia ter uma camada de interface, onde eu colocaria só classes de interface. Qual o serviço? Qual que é a funcionalidade dessas camadas? Prover uma interface gráfica de acesso para o usuário. Né? Bom, então a gente tem as classes de negócio nessa camada aqui, que estão as classes de domínio, onde vão ter as principais classes do nosso sistema. Elas acessam a camada de serviço, que seriam classes que realizam algum tipo de serviço útil ao sistema. E, por sua vez, essas classes acessam as camadas de drivers, que são responsáveis por fazer a conexão com partes físicas externas ao sistema. Né? Então, sempre aqui é de uma arquitetura de baixo para cima. Então, esse é um padrão muito utilizado porque qualquer sistema que a gente desenvolve, normalmente a gente usa uma organização em camadas, né, que seria uma organização mais básica possível do sistema. As vantagens: facilita a compreensão, a manutenção e a reutilização, porque a gente isola as camadas. Por exemplo, se eu tiver uma camada de acesso a dados, eu posso mudar essa camada e minha camada de negócios vai continuar funcionando. Ela só vai acessar um serviço diferente sem praticamente ela saber.
Desvantagens. Nem todos os sistemas são facilmente estruturados em camadas e não pode ser fácil definir um número adequado de camadas. Muita gente coloca muitas camadas, outros colocam poucas camadas, né? O importante é vocês pensarem na solução e começar a definir o que é viável para o projeto de vocês, dependendo da complexidade do sistema que está sendo implementado. Bom, outra arquitetura muito comum é o Piping Filters, né? O dutos e filtros. Isso daqui já é uma solução mais específica. Ela organiza o software para processar fluxo de dados em várias etapas. Então, quando eu tenho uma solução que precisa de fluxos de dados em várias etapas, principalmente isso ocorre quando eu modifico dados e a camada da frente acessa os dados modificados, né? Essa arquitetura, esse padrão arquitetural é muito comum, né? Então, os filtros são os elementos responsáveis por fazer algo e o duto são os canais de comunicação. Um exemplo muito comum do Piping Filter são um compilador, né? Onde a gente tem ali o pipe, que seria o duto, e os filtros. É importante notar aqui que um duto pode levar diferentes componentes ao mesmo tempo. Não obrigatoriamente você precisa ter um único componente, né? Não precisa ser uma sequência exata ali de um para um. Então, como eu falei, a gente tem os compiladores, é um exemplo clássico, né, que a gente tem o analisador léxico, sintático, semântico. E um outro exemplo seria, por exemplo, quando a gente utiliza processamento de linguagem natural. A gente tem uma estrutura comum que é muito utilizada. Aqui eu estou representando por meio de componentes. Esse cara aqui descreve um componente da UML. E aqui seria a interface, né, a gente já viu isso, a interface que esse cara provê. Ou seja, o meu analisador léxico vai produzir tokens. Esse tokens vai gerar uma árvore necessário para o analisador sintático, que é um componente que precisa, como entrada, tokens. Ele vai produzir uma árvore sintática, que vai ser entrada para o analisador semântico, que vai ser entrada para o gerador de código intermediário, que vai gerar código intermediário, que vai ser entrada para o otimizador, que vai otimizar e gerar o código final. Bom, aqui seria um outro exemplo de como esse padrão arquitetural poderia ser utilizado. A gente teria então o que? Seria utilizado no linguagem de processamento natural. Então, quando a gente utiliza na linguagem de processamento natural, a gente normalmente tem um texto e a gente processa esse texto. Os passos básicos, né, não importa de como seja implementado, é o que? Primeiro, você pegar o texto de entrada e tokenizar, ou seja, esse é o componente tokenizador, ou seja, extrair tokens. Ele recebe um texto. Depois a gente vai remover stop words. Depois de tokenizado, o componente de remoção de stop words, que seria retirar palavras que não fazem diferença para o nosso processamento, como artigos, né, definidos, indefinidos, preposições e tudo mais, e palavras que não interessam, mas você pode criar essa lista, vai ser removido. Então, vai sendo uma lista de tokens, mas já com bem menos palavras. Depois é o stemming, que stemming basicamente é tirar o sufixo e prefixo das palavras e deixar somente com o radical e vai entregar essa lista de tokens. Logicamente que você poderia continuar esse processamento até chegar em outras etapas. Ou simplesmente você pode gerar essa lista de tokens finais, que seria utilizado por outros componentes, né? Usado em outros tipos de aplicativo. Bom, vantagens. Permite que o projetista compreenda o comportamento geral, é fácil, facilita o reuso, facilita a manutenção e suporte à execução. Por exemplo, se você implementar, seguindo essa arquitetura, um sistema de pipe filters para processamento de linguagem natural, você vai poder reutilizar ele para qualquer solução, né, que tenha o mesmo tipo de entrada. Cada filtro é independente e devido a esse teu caráter transformacional, ou seja, cada componente transforma a entrada, esse padrão não é recomendado para aplicações interativas, né? Então, realmente é só quando você tem, geralmente, uma entrada que o componente seguinte precisa daquela entrada transformada.
Também é comum esse padrão quando a gente utiliza, por exemplo, processamento ETL na mineração de dados, né, ou gestão do negócio, né, que a gente vai tratar os dados. É muito comum quando a gente utiliza tratamento de dados, esse padrão.